Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos esse programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Eu queria chamar a atenção de vocês, em primeiro lugar, para conteúdo novo que foi despejado essa semana lá na página www.seminariodefilosofia.org. Tem ali além de novas explicações sobre o curso de 5 anos que nós estamos planejando começar muito em breve, talvez ainda neste ano, espero eu, e também uma longa explicação sobre essa questão da astrologia, porque toda hora aparece algum idiota, tipo Jânio Cristaldo ou outro assim, falando assim, o astrólogo, como se, vamos dizer, num tom de infinita superioridade, né? Quer dizer, eles nem têm a menor ideia do que tipo de trabalho, de investigação eu fiz nessa área. Eles nunca leram uma linha do que eu escrevi a respeito. Nada. Né? Então, e nem tem a preocupação de examinar. O que significa que estão usando a palavra astrólogo, no sentido pejorativo, apenas como instrumento de difamação. Quer dizer, não se trata de uma crítica séria, de um exame sério, nada. É pura difamação mesmo. Mas, se eu tenho algo contra o que o sujeito escreveu em tal ou qual lugar, eu tenho que ir lá discutir aquilo que o sujeito escreveu. Não é usar termos genéricos que o depreciem. Né? Então, como esse assunto da astrologia, eu dediquei alguns anos da minha vida para ver se tirava essa questão a limpo, né? E fiz um trabalho, eu acho o trabalho mais sério que foi feito na área, no mundo inteiro, né? Não é por estar na minha presença, mas ninguém no mundo levou o exame do problema colocado pela astrologia até o ponto que eu levei. Ninguém tratou esse assunto, vamos dizer, com a radicalidade, com a seriedade que eu tratei. Tá certo? Se você pegar apenas essa sequência de apostilas que eu coloquei sob o nome das aulas que eu dei sob o nome de astrocaracterologia, né, e que nenhum desse pessoal leu, né? Então vocês verão que ali não se trata exatamente de fazer astrologia, tá certo? Mas de investigar um problema, tá certo? Eu já expliquei 1000 vezes isso, que esse debate está todo estereotipado. Primeiro, o pessoal confunde, né, o problema da existência ou não das tais influências astrais ou correlações astrais com o problema da validade ou não das técnicas astrológicas, que é uma confusão absolutamente primária, coisa de criança. Né? E eu fui o único sujeito no mundo que tentou esclarecer isso aí, fora dessas colocações estereotipadas. Pelo menos, não, outros tentaram também, mas não com essa, vamos dizer, com essa profundidade e com essa, vamos dizer, com essa persistência, tá certo? Quer dizer, as apostilas do curso de Astrocaracterologia, eu creio que elas dão umas 2000 páginas. E isso aí não está totalmente inacessível. Tem lugar na internet onde você tem quase todas essas apostilas. O senhor Jânio Cristaldo jamais leu uma delas. Aliás, nem teria capacidade, né, de acompanhar uma coisa dessa. Isso aí, esse assunto não foi feito para palpiteiro idiota, foi feito para gente séria. Em segundo lugar, eu queria aqui noticiar um pouco com atraso, né, que só agora chegou aqui, a edição em língua portuguesa do livro Trivium, As Artes Liberais da Lógica, Gramática e Retórica, da irmã Miriam Joseph, que foi editado aí pela Realizações, com uma tradução do Henrique Dimiterco
né, e que é, sem dúvida, uma grande notícia, porque se existe alguma esperança para a educação superior brasileira nas próximas gerações, essa esperança depende exclusivamente daqueles que estudaram comigo e que estão prosseguindo o meu trabalho. Preste bem atenção. Nós estamos fazendo o trabalho que seria obrigação do Ministério da Educação. Eu acho o Ministério da Educação uma organização criminosa que tem que ser fechada e tem que ter todos aqueles canalhas na cadeia. Tá certo? Porque eles estão destruindo a infância e a juventude no Brasil. Tá certo? Existem estudos que correlacionam frequência à escola com o aumento da criminalidade. Presta atenção. Quer dizer, quando você põe seu filho na escola, você está pondo lá para o sujeito ser ensinado, vamos dizer, a consumir droga, tá certo? A se considerar, vamos dizer, uma espécie de príncipe que tem todos os direitos, tá certo? Em suma, você está criando mentalidade de bandido. Né? Ao mesmo tempo que a cultura superior no Brasil foi totalmente destruída. Se vocês olharem, por exemplo, os escritores que nós tínhamos na década de 50, com esse que nós temos hoje, que é Luiz Fernando Veríssimo, né? E Paulo Coelho, então vocês vão ver que alguma coisa se perdeu, minha gente. Se perdeu e é difícil de recuperar. Tá certo? O único esforço sério que está sendo feito no Brasil inteiro para recuperar isso é o esforço meu e dos meus alunos que prosseguem o meu trabalho. Tem essa série de cursos muito importantes dados pelo José Moni Inácio, tem os cursos do meu filho lá no Paraná, tá certo? E assim tem várias, tem essa revista Dicta e Contradicta que saiu, tudo isso aí, meu filho, isso aí é tudo obra minha, tá entendendo? Tudo saiu da minha cabeça, porra. Quer dizer, no Brasil existe um educador, pode ser um péssimo educador, que sou eu, mas eu sou o único. No Ministério da Educação não tem nenhum, nas universidades brasileiras não tem nenhum, tá certo? Então, quando nós terminarmos esse curso de 5 anos, eu espero que tenhamos formado, vamos dizer, uma geração de 100, 200, 300, tá certo? Intelectuais de alto gabarito que vão restaurar a posição do Brasil no debate cultural internacional, porque atualmente não tem nenhum. A contribuição brasileira é zero, tá certo? Então, nós estamos, como diz, literalmente salvando a pátria. Em terceiro lugar, eu queria noticiar aqui, com grande alegria, né, a formação da União de Organizações Democráticas da América Latina. Isso é, com 20 anos de atraso e com recursos financeiros incomparavelmente mais modestos, surge a primeira organização destinada a enfrentar o Foro de São Paulo. Quer dizer, o Foro de São Paulo prosseguiu as suas atividades não só sem exame crítico e sem contestação, mas protegido por um manto de total segredo, lançado em cima dele por esses filhos da puta, canalhas, criminosos, que são os diretores de redação dos grandes jornais e noticiários de TV brasileira. Isso é tudo gente comprada e vendida, você tá entendendo? Ao Foro de São Paulo. Todos eles, sem exceção. Eu sei o que eu tive que aguentar nessas redações por tentar praticar o jornalismo e noticiar o assunto. Tá certo? Levei tudo quanto é xingamento, ameaça de morte e perdi 4 empregos no jornalismo. Então, se tem um cara que no Brasil pode falar de discriminação, sou eu. Não é isso? Então, é claro que nada se fez nem para contrabalançar, nem por uma questão de honra, nem só para salvar a honra, nada se fez, nem simbolicamente contra o Foro de São Paulo. Então agora, por iniciativa desse grande herói latino-americano, que é o Alejandro Penha Esclusa, que é o chefe da ONG Fuerza Solidária, ó, vão lá na página www.fuerza.solidaria, tudo junto, fuerzasolidaria.org. E vocês vão ter a notícia da formação da UNO América, União de Organizações Democráticas da América Latina, na qual os 2 representantes brasileiros são a Graça Salgueiro e o Heitor de Paula, tá certo? Eu espero também dar a minha modesta contribuição a esta organização. Vamos dizer que
posso garantir para vocês, lá não tem verba da Fundação Rockefeller, não tem verba da Fundação Ford, não tem verba do George Soros, tá certo? Não tem dinheiro do Banco Itaú, né, seu Setúbal? O senhor é uma mãe para toda essa putada esquerdista. Agora, se a gente quer fazer uma coisa para defender, né, as instituições democráticas, a liberdade civil, né, a liberdade de imprensa, a liberdade de opinião, que no Brasil está totalmente estrangulada, tá certo? Aí não pode, aí isso não ajuda não. Né? Então, dê uma espiada lá, www.forçasolidaria.org. Né? Agora que eu recebi um e-mail aqui da sdv, @pesquisasedocumentos.com.br, como entrevista o professor e vereador Hermes Neri, que denuncia o financiamento internacional da legalização do aborto no Brasil, disfarçado por trás da imagem de direitos das mulheres. Note bem, essas organizações, o que elas fazem? Elas financiam o aborto ilegal, disseminam o aborto ilegal por tudo quanto é lado, e depois denunciam que as mulheres estão morrendo por causa do aborto ilegal. Quer dizer, além de ser, vamos dizer, já um crime, isso aí é um estelionato, evidentemente. Né? Ainda tem o fato de que as mulheres não estão morrendo de aborto ilegal coisíssima nenhuma. Segundo as estatísticas do SUS, o número de mulher que morre nisso aí por ano no Brasil é 7 ou 8. E fica esse filho da puta, esse canalha, esse vigarista desse ministro Temporão, dizendo, não, são milhares de mulheres, né? Dezenas de milhares estão morrendo e nós temos que legalizar o aborto para impedir esse morticínio. Então, quer dizer, estão criando um problema inexistente para enganar vocês, tá certo? E permitir a legalização do aborto e a matança legal de milhões de bebês, você está entendendo? Porque, note bem, é aquilo que diz o Thomas Sowell no livro Vision of the Anointed, a visão dos ungidos. Né? Os ungidos, a função deles é descobrir problemas, né? Diagnosticar problemas e inventar uma solução que naturalmente os favorece. Então, por exemplo, né? O aborto ilegal, está epidêmico, etc. Se nós liberarmos o aborto, legalizarmos, haverá menos aborto. Bom, daí o que faz? Você legaliza o aborto, o número de abortos centuplica, multiplica por 100, por 1000, por 2000, por 10 mil. Né? E daí eles dizem, não, mas esse não é um resultado totalmente indesejável, é bom porque é o direito das mulheres, etc, etc. Ou seja, eles alegaram resolver um problema, pioraram o problema, e daí no fim você vê que era exatamente isso que eles queriam. É um grandíssimo erro imaginar que essas coisas, vamos dizer, foram equívocos, foram, vamos dizer, desastres ocorridos, né, no meio de um plano conduzido com as melhores intenções. Não há melhor intenção, a intenção deles jamais foi diminuir o número de abortos, foi justamente aumentar. Quando eles dizem, por exemplo, nos anos 50, 60, eles dizem o seguinte, não, tem muitas, nas escolas está havendo aí muita gravidez juvenil, né? Tem muita menina grávida com 12, 13 anos. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos dar educação sexual para elas, porque isso vai diminuir o número, né, de casos de gravidez juvenil. Bom, daí põe lá a educação escolar, a educação sexual nas escolas, o que acontece? O número de casos de gravidez juvenil centuplica. Né? E daí eles dizem, não, mas isso é um processo normal. Então você vê que o motivo que eles alegaram para fazer a coisa é totalmente mentiroso. Eles não queriam resolver o problema, queriam ampliá-lo. Agora, também o sujeito diz, não, nós precisamos fazer a lei de cotas, tá certo? Para atenuar o conflito racial. Você faz a lei de cotas, o conflito racial piora. E daí, veja, até os inimigos dessas coisas são trouxa, porque acham que isso aí são boas intenções. Aqui eu acabei de ler o livro do Gerald Taylor que chama Paved with Good Intentions, quer dizer, alusão àquela frase do André Gide, de que o caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções. Não há boa intenção nenhuma nessa lei de cota em ação afirmativa, etc. Isso jamais foi feito, nem para melhorar a situação dos negros, nem muito menos para diminuir o conflito racial. Aumentar, vamos dizer, melhorar a situação dos negros,
já está melhorando antes, e não por causa disso aí. Está melhorando porque tem mais oportunidade de emprego, tá certo? Porque a condição econômica deles hoje é idêntica à do branco, não tem diferença nenhuma, tá certo? Não tem nenhuma diferença significativa. E, apesar, vamos dizer, se você pegar, mesmo nas áreas onde você não consegue identificar nenhuma diferença, pegar dois grupos sociais homogêneos, com a mesma renda familiar, mesmo tipo de emprego, etc, etc. A criminalidade entre os negros é muito maior do que entre os brancos. Por quê? É por um problema financeiro? Claro que não. É pela constante instigação à ilegalidade. E é pela dissolução da família na escola, porque 50% das crianças negras aqui nascem fora do casamento. Então, o sujeito é marginal desde que nasceu. Você espera que ele seja o quê quando ele crescer? Certo? Presidente da República? Quantas vagas você acha que tem na Presidência da República? Né? Então, isso aí é tudo feito, vamos dizer, para corromper a comunidade negra, para baixar o nível cultural e moral da comunidade, tá certo? E para transformar essa comunidade em inimiga do restante da sociedade. Foi feito para isso, porra. E esse negócio de aborto também. Né? Ora, essa campanha mundial do aborto, financiada por Fundação Ford, Fundação Rockefeller, né? Tem, deixa eu dar o nome aqui de várias, Fundação MacArthur, né? Fundação Buffett, olha só. Quer dizer, é muito dinheiro, são bilhões e bilhões de dólares que são despejados, primeiro para incentivar o aborto ilegal, e depois para forçar a legalização do aborto. Quer dizer, eles disseminam a criminalidade e em seguida inventam um segundo crime, sob a alegação de que vai resolver o problema do primeiro. Eu digo, meu Deus do céu. Agora aqui, a Carta Capital, que é abortista, tá certo? Infelizmente as mães dessas pessoas não eram abortistas, né? Deveriam ser, porque eu sou a favor eu já disse, do aborto voluntário retroativo. Se você é a favor do aborto, aborte-se retroativamente, tá certo? Siga o seu próprio exemplo, siga as suas próprias doutrinas, aborte-se, meu filho. Né? Agora, a Carta Capital está lá promovendo uma enquete sobre o aborto, e mesmo na Carta Capital, você é a favor da descriminalização do aborto no Brasil, 51% diz não e 48% diz sim. Então entre lá no www.cartacapital.com.br e votem nesse negócio, tá certo? Não vamos deixar eles dar opinião sozinhos, não. Agora, aqui através, vamos dizer, dos sites www.sacralidade.com, eu tomei conhecimento de um artigo do Jeffrey Nyquist que eu não conhecia. Eu acompanho sempre o Jeffrey Nyquist, mas esse, por incrível que pareça, esse artigo da mais alta importância me escapou totalmente. O artigo chama-se Filmando a Grande Fraude. E está lá no site www.sacralidade.com.br e ele dá conta de um filme que está sendo feito, deve ser lançado em breve, né, com o título do Grande Engodo, a Grande Fraude, né, em que mostra o seguinte: baseado em entrevistas com ex-agentes de inteligência do Bloco Comunista, funcionários graduados da CIA e vários estudiosos, mostra que o colapso do comunismo não foi uma coisa espontânea e nem totalmente forçada de fora, porque a versão oficial é a seguinte, é que a União Soviética acabou, né, por pressão dos Estados Unidos e por uma espécie de colapso interno, espontâneo, eles não conseguiram controlar a situação. Ora, em 1980 já dizia o Anatoly Golitsyn, esse ex-agente da CIA, ele dizia, olha, vocês estão todos enganados, a KGB está planejando, vamos dizer, o desmantelamento voluntário de parte da estrutura da União Soviética, tá certo? Para duas coisas. Primeiro, consolidar o poder da própria KGB lá dentro. E segundo, permitir a disseminação do movimento comunista no mundo inteiro, sob nomes variados, né?
E terceiro, acontece que desmantelando o Estado soviético, desmantelando a União Soviética, uma parcela imensa da verba da KGB foi liberada para o exterior. Então hoje você tem milhares de firmas no exterior que são lavagem de dinheiro da KGB. E isso aí é aparentemente o progresso do capitalismo, né? Então só quando você vai ver é o dinheiro da KGB que está financiando o movimento revolucionário, subversão em toda parte. E financiando, sobretudo, está comprando a mídia. Se você pegar a opinião da mídia americana hoje, o anti-americanismo da mídia hoje, ele é igual no conteúdo e na forma à propaganda anticomunista da KGB nos anos 50. Exatamente a mesma coisa, o que antigamente você só lia em propaganda da KGB, hoje você lê no New York Times, no Washington Post, e o pessoal diz, não, essa é a opinião centrista, isso é o centrismo, isso é o mainstream. Né? Quer dizer, aquilo que antigamente era comunismo, agora é mainstream. E se você está um pouco à direita disso, então você passa a ser, vamos dizer, um extremista de direita. Você sabe que toda direita é extrema, né? A não ser aquela pseudo-direita que eles mesmo inventam, os esquerdistas mesmo inventam para seus próprios fins. Como no Brasil, a direita agora é o PSDB. Vocês não conhecem a história do Zé Serra. O Zé Serra é mais comunista do que o Lula jamais foi, porra. Né? Olha, ninguém no Brasil odeia as Forças Armadas como o Zé Serra odeia. Né? O Lula, quando vê uma parada militar, então ele até tem uma certa emoção patriótica. O Zé Serra espuma de raiva. Você está entendendo? Então, isso é a direita no Brasil agora. Ó, vocês sabem que esses dois partidos eles surgiram do mesmo grupo de pessoas. Né? O PSDB é uma extensão do antigo SEBRAP. O SEBRAP foi um grupo de intelectuais comunistas da USP que perderam emprego na USP e imediatamente levaram um dinheirão da Fundação Rockefeller, tá certo? Para montar, vamos dizer, o núcleo intelectual de um futuro movimento de esquerda no Brasil. Isso foi o PSDB é o SEBRAP, meu Deus do céu. Né? Então, é evidente que esses dois partidos eles surgiram, vamos dizer, de dentro da USP, da mesma elite comunista, tá certo? E são apenas, vamos dizer, dois braços do mesmo movimento. E isso é a única direita que se admite no Brasil. E tem muita gente que, baseado nisso, ainda tem a cara de pau, ou a estupidez de dizer que no Brasil existe o debate democrático, existe a normalidade institucional. Não existe, existe um monopolismo total, opressivo. Você vê que mesmo a presença de um sujeito que esteja fora desse esquema, na mídia, é condenado como se fosse um perigo. Eu sou um perigo público. Você vê, o número de pessoas que tentam, vamos dizer, tapar minha boca, me tirar daí, não é que eles querem contestar o que eu estou falando, eles não são capazes de contestar. Tá certo? O que eles querem é tapar minha boca. Você vê, onde quer que eu escreva, logo começa a chover cartas dizendo... Você tem que tirar esse sujeito daí. Onde já se viu um jornal como este, de preciso botar um filho da puta como esse Olavo de Carvalho? Isso é toda hora, quer dizer, é simplesmente pedindo a minha cabeça. É pressão pedindo a cabeça mesmo. Né? Você vê aqui na comunidade Orkut, existe lá um grupo de 3.600 pessoas em permanente intercomunicação, só para falar mal do Olavo de Carvalho. Mas são 3.600 pessoas escrevendo aquele recadinho, aqueles posts há mais de 10 anos. Ou seja, se você pegar a enciclopédia britânica, eu acho que eles escreveram umas 30 ou 40 enciclopédias britânicas só falando mal do Olavo de Carvalho. Agora, se você procurar nessa coisa inteira, você não vai ver os caras fazendo um exame sério de nenhum livro meu. Eles nem leem os livros. Vai ver se eles examinaram, né, a história essencial do curso, a história essencial da filosofia. Não. Se examinaram lá, fizeram um exame do Jardim das Aflições, nada. Então, é o seguinte, eles pegam um detalhezinho de artigo e ficam discutindo, daqui a pouco você nem sabe mais do que eles estão falando. É uma coisa alucinante. Além do que começa a falar mal da minha pessoa, fala mal da minha família, se mete na vida da minha família. Quer dizer, é um empreendimento de difamação, uma coisa absolutamente psicótica. E os caras são tão filhas da puta que no começo o site chamava Nós Odiamos Olavo de Carvalho. Depois, espertinho, mudou assim, Olavo de Carvalho nos odeia. Ora, mas isso é de uma covardia, de uma mesquinharia.
que sai da medida da normalidade. É uma coisa evidentemente psicótica, né? Então é um fenômeno muito, muito estranho, né? É claro que eu também tenho a minha comunidade lá que tem mais gente do que a deles, mas como é que você pode ter uma comunidade de 3.600 pessoas só para destruir um sujeito? E há 10 anos estão tentando e não conseguiram, não. Quer dizer, que merda! Que tipo de formiga, de pulga frequenta essa coisa, meu Deus do céu? Que 3.600 pessoas obcecadas com um sujeito, pensando no sujeito dia e noite, né? E daí, vamos dizer, de vez em quando eles conseguem, vamos dizer, pegar um detalhezinho qualquer, vamos dizer, um detalhe que não está muito exato no artigo, eles, nós destruímos o Olavo de Carvalho, nós arrasamos o Olavo de Carvalho. Puta que pariu, mas que coisa mais pueril, besta, desprezível, mesquinha. Que gente mais fraca, né? Olha, se você vai lá, são 3.600 bundas, você está entendendo? Todas peidando ideias, peidando opiniões o tempo todo, né? Peraí, tem alguém na linha aí. Quem é? Mas peraí, eu estava contando aqui a história do Nyquist, né? Alô? Alô, tudo bem? Alô, Alô? quem é? Olá, é André aqui de Salvador, tudo bem? André, tudo bem? Beleza. Olá, olha só, tira uma dúvida. Você, há umas 2 semanas, você tinha recomendado um autor sobre crítica literária, o Northrop Frye, né? Aí eu fui entrar na internet para comprar o livro e me surpreendeu bastante que quem edita The Great Code, que foi traduzido como Código dos Códigos, é a editora Boitempo, que é uma editora escancaradamente marxista. Então, eu fiquei com essa dúvida. Doutor Emir, que é o chefe da Boitempo, né? Devia ser Burro Tempo, não Boitempo. Ou Vaca Tempo, né? Então, o doutor Emir leu lá o meu artigo, vê que, esse cara está falando, daí eles, nós não podemos deixar isso passar em branco, tá entendendo? Não podemos deixar que o Olavo de Carvalho é o cara que fala isso. E a Universidade Brasileira, né, e o prestígio da universidade vai ficar, vamos editar isso aí rapidinho. Então é isso. Então o livro não tem nada que possa ser, digamos, aproveitado em prol do marxismo, eu não sei se a tradução, porque olha, tradução de ter o nome do doutor Emir, já é suspeito, né? A possibilidade de fraude é enorme, porque veja, o que ele fez com aquele livro do francês, até esqueci o nome do sujeito, ele fez uma tradução que invertia o significado que o cara falava. Então eu acho melhor comprar e ler em inglês mesmo, né? Tem esse trabalhinho a mais aí, né? Língua, tem a tradução espanhola, tem a tradução francesa. Tudo bem então. Então tá bom, que eu fiquei muito intrigado aí com a sua recomendação, editada pela Boitempo. Então você já esclareceu aí. Obrigado, Olavo, um abraço aí, muita saúde. Valeu, um abração. Muito bom, tchau. Então, o Nyquist, nesse artigo, ele está falando do filme do cineasta chamado Robert Buchar, B-U-C-H-A-R, né, que é um sujeito que nasceu na Tchecoslováquia e que agora está aqui no Columbia College de Chicago. Olha, é o mesmo onde esteve lá o Obama na Faculdade de Direito, né, fazendo aquela tese secreta que ninguém pode ler, né, e tendo lá uma carreira maravilhosa que também ninguém pode saber, porque o histórico escolar é proibido, é secreto, né? Mas falando nisso, houve todo o debate naquele site Pedro Doria, e eu estou lá, eu de idiota, de bobo, de trouxa, comecei a responder as coisas lá no Pedro Doria. Então estou lá, né, puxando o público para, como diz, é o movimento dos 100 leitores, como diz o Reinaldo Azevedo, né? Então, Pedro Doria é um sujeito cuja maior realização na vida, segundo ele próprio declara, foi ter divulgado a Bruna Surfistinha, né? Aquela ex-prostituta que conta lá aquelas coisas de bordel. E, no tempo da minha adolescência, aquelas revelações poderiam ser espantosas. Mas hoje, que, né, que os moleques estão dando cu nas escolas, né, fofoca de bordel é coisa velha. Mas, enfim, tem louco para tudo nesse mundo, né? Então, esse é o sujeito que vive, onde a sua grande realização jornalística é divulgar fofocas de bordel, né? Então, quer dizer, o cara já é suspeito. Mas quando você vai entrar lá no debate, então é a mesma coisa. Aparece 100 sujeitos levantando 1001 detalhes, né? E esperando, né, que eu ou responda a todos, o que é uma impossibilidade física pura e simples, né? Ou não responda nada. Se eu tentar responder, então eles dizem, tá vendo? Ele dá atenção para qualquer coisinha. Ele, né? Tem um sujeito lá que reclamou de eu dar atenção para o post dele mesmo, né?
E se eu não dou, já fugiu do debate, tá? Então, de trouxa, comecei a responder lá, depois continuei respondendo no site, na comunidade do Orkut, comunidade Olavo de Carvalho do Orkut. Tá lá, né? E os caras no Pedro Doria dizendo, ele fugiu do debate. Não, eu fugi da parte do Pedro Doria. Porque aí tá muito cheiro de peido no ar, eu não quero ficar aí, tá vendo? Então, eu continuo respondendo no site, onde me convém, não onde convém a vocês, tá certo? Agora, o curioso é que apareceu uma tal de Lizzie, que é uma brasileira que vive aqui na Califórnia, né? Ela vem aqui sofrer os horrores do capitalismo, coitadinha, está lá lecionando na Universidade Americana, ganhando aquela miséria, né? Sendo explorada pelo capitalismo, né? Ô Lizzie, você devia lecionar lá em Cuba, porra, não aqui. Aqui você sofre muito, né? Então a mulher é obamista louca, fanática, né? Cega, histérica. E como eu tinha escrito o seguinte, olha, o Obama com aquela certification, aquele atestado de nascimento que ele apresentou, ele não poderia tirar nenhuma carteira de motorista, a mulher vai lá e faz uma tremenda pesquisa na internet, mas uma pesquisa imensa para provar que aquele documento é legal e pode ser aceito. Né? Falei, mas eu nunca disse que não. Eu disse o seguinte, eu disse que só com esse documento o Obama não poderia tirar nenhuma carteira de identidade. Eu não quero dizer que o documento em si seja ilegal ou não possa ser aceito. Claro que pode. Daí, como ela fez essa pesquisa, aparece 500 negros dizendo, tá vendo? Ela tapou a boca do Olavo, destruiu o Olavo de Carvalho, olha só, blá, blá, blá. Quer dizer, primeiro, assim, um autor de 40 mil páginas de escrito, você descobre uma coisinha sobre um fato da atualidade e acha que se desmentir naquilo, você destruiu o cara. Eu digo, puta que pariu, já é coisa de psicótico, evidentemente, né? Mas vamos supor que ela tivesse feito isso. Mesmo se tivesse feito, não seria uma grande merda, né? Eu pego lá a obra de Goethe, tá certo? E mostro, olha aqui, Goethe errou uma data, Goethe falou uma coisa de uma lei que não é assim. Vai pra puta que pariu, porra, né? Mas, mesmo assim, é o seguinte, o que a mulher fez é discutir comigo como se eu estivesse questionando a legalidade do documento, ou a aceitabilidade do documento. Eu jamais aceitei. O que eu disse é o seguinte, é que só com esse documento ele não pode tirar uma carteira de identidade. Daí ela disse, olha, está aqui a lista dos documentos aceitos, e, além disso, não está na lista dos documentos não aceitos. Olha, a lista dos documentos não aceitos não existe, minha senhora. Porque uma lista dos documentos que não são aceitos não teria fim jamais, né? Mas, veja, se você for em qualquer departamento de trânsito aqui, você verá que as normas para emissão de carteira de motorista foram mudadas depois do Patriot Act. Isso quer dizer que todos os documentos são verificados. Eu até coloquei lá na comunidade do Olavo de Carvalho o regulamento do DMV, Departamento de Veículos Motorizados, que diz todos os documentos apresentados para a carteira de motorista são verificados. Ora, o que é a certification, aquela que o site Daily Kos e a campanha do Obama publicou? Aquilo é um atestado de que existe um registro de nascimento. E ali conta 2 ou 3 dados do registro, como o local, o nome do pai, o nome da mãe, né? Está lá. Então é um atestado de que existe um registro. Como é que você verifica o atestado de um registro? Consultando o registro. Porra! P-O-R-R-A! Agora fica esta dona Lizzie, que é uma louca, você está entendendo? Fazendo uma pesquisa, usando todos, ela é professora de história, usando todos os seus recursos de pesquisa historiográfica para provar que o documento é legal, mas eu nunca disse que o documento é ilegal. Porra! P-O-R-R-A! Né? Exclamação. Né? Então, eu lembro do tempo que eu trabalhava no Notícias Populares, as manchetes iam completar um certo número de linhas, de sinais, se faltava, daí o Jean Mellet, que era o diretor, que era outro maluco, dizia, né? Pau era exclamação. Então aqui, porra, P-O-R-R-A, pau. Entendeu? Então, o que a mulher está discutindo? Ela está discutindo um detalhe lateral absolutamente sem significado. Em segundo lugar, existe o detalhe que, além do documento ser verificado, e verificar, eu repito, eu vou repetir, eu não sei se eu não estou sendo claro, didático o suficiente. O atestado atesta que existe um registro de nascimento.
Como é que você pode verificar o atestado sem ser conferindo com o próprio registro? Ou seja, com aquilo que eles chamam Vote Birth Certificate. Não tem outro jeito, porra. Então, você veja, até o número do Social Security, que você dá lá no DMV, eles vão verificar. Eles passam imediatamente um xerox para o Social Security, né? E diz, me confere aí se vê se esse número confere aí, porra. E daí os caras mandam, né, de volta o xerox do registro original, tá lá o número do Social Security confere. Então, chega lá, senhor Obama, eu quero uma carteira de motorista, eu quero a minha driver's license. Todo ilegal tem, eu que sou senador da República, eu quero ter a minha também. Porra. Daí ele bota lá, certification. O que eles fazem? Passa o xerox daquilo para o Departamento de Saúde do Havaí e diz, confere aí, porra. Hã? Quer dizer, tem que ter um registro lá, porra. A validade do atestado depende da existência do registro originário. O atestado não é um documento independente. E ele não é também uma cópia do registro originário, ele é apenas um atestado de que o registro existe. Até onde, porra, é tão difícil entender isso. Agora fica lá a mulher fazendo uma pesquisa imensa para provar que o atestado é legal. Fala, claro que o atestado é legal, porra. Mas ele é legal por quê? Porque existe o registro. E se não puder conferir com o registro, bom, aí é o seguinte, é o atestado do inatestável. Né? Agora, as pessoas leem aquele negócio da Lise e ficam impressionadas com a quantidade. Olha, ele está checando o fato. Eu digo, mas escuta, peraí. A validade de uma pesquisa não é só a minúcia dos fatos, é a pertinência, é saber se está discutindo o centro da questão ou outra coisa completamente diferente. Em segundo lugar, tem o detalhe que o DMV exige não um documento de identidade, exige 2. Cadê o segundo do Obama? Hã? Histórico escolar? Não, histórico escolar do Obama está proibido, não pode ter. Hã? Passaporte dele também não pode ver. Então, pô, é tudo documento secreto. Agora, tem outra coisa. Também está no regulamento do DMV que se houver qualquer sinal de que houve falsificação ou adulteração, a coisa não vai ser aceita e ainda vai ser comunicado para a polícia. E existe o seguinte, tem o alistamento militar do Obama é evidentemente falsificado. Olha, com relação ao atestado, a certification, há indícios de que é falsificado. Esses indícios são muito fortes, mesmo porque as margens do documento, aquele papel onde se imprime, é mudado todo ano. E ali aquele sujeito técnico que foi consultar lá pelo ONET dele mostra que as margens, ali tem duas margens misturadas, uma de 2007 e outra de 2008, então tem algum treco errado. Mas mesmo assim pode ter havido algum engano. Mas no caso do alistamento militar não há engano possível. Não há nenhum engano possível, porque o atestado foi assinado em 1980, num formulário que foi impresso em 2008. Quer dizer, eu sei que o Obama caminha sobre as águas, que ele faz a multiplicação dos pães, eu sei de tudo isso. Mas como é que você pode assinar um formulário 20 anos antes do formulário ser impresso, porra? Isso aí, ó, nem Jesus Cristo fez, porque isso aí seria inverter a ordem do tempo. Inverter a ordem do tempo não consta que Deus Todo-Poderoso tenha feito jamais. Por quê? Porque o tempo é a estrutura da realidade onde a gente existe. Ele inverter a ordem do tempo ele pode fazer, mas ele pode fazer no juízo final, porque daí acabou tudo. Vamos dizer, é o fim dos tempos. Ou seja, se Deus Todo-Poderoso invertesse a ordem dos tempos, acabaria o mundo instantaneamente. Agora, o Obama inverteu a ordem dos tempos e o mundo continua existindo, porra. Então, quer dizer, se apresentasse o certificado de alistamento militar, ele seria preso. Se vocês querem ver, confira. Olha, essa aí é uma coisa assim, isso é a mancha de batom na cueca. Isso não tem explicação possível. Olhem no site da Debbie Schlussel. Debbie, D-E-B-B-I-E, Schlussel, S-C-H-L-U-S-S-E-L. Deem uma olhada lá e vocês vão ver. O certificado de alistamento militar do Obama é falso. Só não se sabe se foi ele que fez pessoalmente ou alguém da campanha dele que fez.
Alô, quem é? Tem alguém na linha aí? Olavo, Fernando, tá me ouvindo? Oi, Fernando, Olavo, tudo bem? Diga. tudo bom? Olha só, é uma pergunta sobre o seu curso de filosofia, dos 5 anos que você vai dar. Eu queria saber se a pessoa que fizer o curso, depois desses 5 anos, ela vai ter um treinamento para tratar das questões da sua área de interesse, que no meu caso, por exemplo, é o direito, dialeticamente. Tem que ter, tem que ter. Eu tô preciso te que o perguntando último isso ano porque... desse curso seja inteirinho dedicado a esse tipo de orientação individual. Eu estou te perguntando isso porque eu sou advogado e eu sou estudioso, estudo direito e presto muita atenção nessa questão do método, ou seja, de como é que um juiz decide um processo, uma causa. E o que eu vejo aqui no Brasil é uma completa anarquia. Anarquia. Você não sabe como é que os juízes vão decidir os processos, é uma loucura. E lendo os seus livros, especialmente o Aristóteles em Nova Perspectiva e o Como Vencer um Debate Sem Ter Razão, e depois confirmando isso com um filósofo do direito, que eu não sei se você conhece, que é o Michel Villet, um francês que faleceu em 88, que diz abertamente que a dialética, no sentido aristotélico, é um único método. É o único método. A... Claro, deixa eu explicar por quê. O juiz está confrontado com 2 discursos retóricos opostos das duas partes. Então, qual é o jeito de você tratar isso? A dialética é isso, você pegar 2 discursos retóricos opostos, tá certo? E passá-los, transferi-los do argumento de verossimilhança, que é próprio da retórica, para o argumento de razoabilidade ou probabilidade. Então, uma sentença judicial é um discurso dialético pronunciado a partir do exame de 2 discursos retóricos opostos. Ele é isso por definição, estruturalmente não tem como não ser. Mas se os caras lá entendem alguma coisa de dialética, os caras não sabem nem gramática, porra. Como é que vão saber dialética? É um bando de analfabeto. Inclusive, esse autor, o Michel Villet, que ele era neto, ele faleceu em 88, ele era neto do Émile Boutroux, aquele do qual você editou um livro. Ah, olha só. Ele é um grande aristotélico, tem os livros dele publicados no Brasil pela Martins Fontes, Filosofia do Direito, e ele diz, inclusive, que os juristas romanos aprenderam a desenvolver a jurisprudência romana com Aristóteles debaixo do braço. Quer dizer, eles tratavam os problemas dialeticamente. Não há outra maneira de fazer. Não tem outra maneira. A dialética de Aristóteles ainda em primeiro lugar, a dialética de Aristóteles é o método científico. Olha, em 1980 e pouco, teve um congresso promovido pela Unesco, congresso de biólogos. O congresso é dedicado a Aristóteles. E dá para isso falar, o pessoal não entendeu a física de Aristóteles, porque a física de Aristóteles é um método, não é uma física, é um tratado de método científico baseado na dialética de Aristóteles. Certo. Quer dizer, a última palavra em matéria de método científico ainda é Aristóteles. O pessoal fica falando de Karl Popper e outros passos, pode esquecer. Tudo que o Karl Popper diz já está em 3 linhas de Aristóteles, já está dado tudo lá. Tá? Então, não tem outra maneira, não tem por onde escapar. E a situação nas faculdades de Direito é tão estúpida, a decadência é tão grande, que se eles não falam da dialética, eles sequer falam da retórica, Olavo, que é uma coisa assim, básica para um advogado. Esse é o problema. Eu fui aprender isso depois que eu saí da faculdade. De calamidade. Eles estão formando, hoje eu fico lendo... formando bandidinhos. Outro dia eu não li aqui a sentença daquela mulher lá do Ministério Público, que recusou... Mas isso aí é regra. Sem partido. A escola sem partido se queixou de que havia uma doutrinação unilateral marxista nas escolas. A mulher diz, eu rejeito porque o pluralismo é bom. Aí o cara está se queixando de que não existe pluralismo, e ela diz, não posso aceitar porque é bom ter pluralismo. O que é para fazer com a mulher dessa? É para respeitar, é para mandar enfiar a sentença no cu. No cu! Você está entendendo? Eu me recuso terminantemente a falar dessas coisas de maneira respeitosa.
O dia que eu falar respeitosamente com um filho da puta desse, eu não mereço viver. Eu enfiarei, não a minha cabeça, mas o meu ser inteiro na privada e pedirei para alguém puxar a descarga. Porque nem o braço para puxar vai ficar fora, tá entendendo? Eu não merecerei respeito o dia que eu respeitar essas pessoas. São Tomás de Aquino já dizia, não se pode tratar dignamente daquilo que não tem dignidade. Tá bom, Olavo. Então, esse é o último ano. Agora, eu tenho que avisar as pessoas o seguinte. Nas aulas eu tenho um tempo limitado. Se eu precisar dar assistência individualizada fora das aulas, eu não poderei fazer isto baseado só na mensalidade que eu estou cobrando, que é ridícula. Que ali o pessoal paga $20 por mês, talvez tenha que pagar, vamos dizer, para o curso, talvez tenha que pagar uma taxinha a mais de $5 ou $10, mas não vai passar disso. Quer dizer, vai ser sempre ridículo o que vai pagar ali. Mas eu não vou poder dar assistência para 100 ou 200 pessoas o tempo todo, baseado só nisso. Então eu terei que cobrar pelo tempo fora. Não vou cobrar nada escorchante, mas vou ter que fazer uma coisa razoável, que me permita dedicar um tempo para isso. Porque a vida aqui é cara, né? Outro dia até surgiu uma discussão, eu disse, olha, os caras dizendo, ele tem inveja da gente que é professor universitário. Eu digo, o quê? Inveja? Eu ganho 3 vezes mais do que qualquer professor universitário. Eu ganho 3 vezes mais que um professor titular, porra. Professor titular no Brasil, né? Ganha $3.500 por mês. É que $3.500 nos Estados Unidos é salário de caixeiro do Walmart. Você não sustenta uma família com isso aqui, porra. Tá entendendo? Então... Tá bom, Olavo. Eu vou desligar e vou ficar esperando aí ansiosamente o início do curso. Tá bom. Obrigado. Tá bom. Abração, Olavo. Até mais. Por falar em curso... Peraí, deixa eu dar um aviso aqui, antes de atender. Por falar em curso, vai haver aqui, em abril de 2009, um curso de introdução a Eric Voegelin. O curso será dado em Colonial Heights. São 6 aulas, Né? E um curso que, mesmo para quem estudou bastante Eric Voegelin, é útil porque eu vou me ater especialmente aos pontos que são problemáticos na filosofia do Eric Voegelin e que requerem uma continuação, complementação ou correção. Tá certo? Então, inscrições pelo telefone 041-9974-4443. 9974-4443 com o seu Eduí, no Paraná. Peraí, tem alguém na linha. Alô, quem é? Alô? Alô, Olavo? Eu? Olavo, é Eduardo, tudo bom? Oi, Eduardo, tudo bem? Tudo jóia. Olavo, eu tenho uma pergunta, é um tanto quanto pessoal. O que você acha da filósofa e novelista russa Ayn Rand? Olha, eu já explicar expliquei agora. várias vezes. A Ayn Rand, como romancista, eu acho ela muito impressionante. Muito impressionante. Tem páginas ali que parecem Dostoiévski. É de uma imaginação extraordinária. Porém, como filósofa, eu tenho que dizer o seguinte, a mulher não sabe distinguir entre o que é uma ética e o que é uma psicologia prática. Ela não sabe nem isto. Então, como filósofa, pode esquecer. Aquilo lá é ridículo, você está entendendo? Tem um ex-discípulo dela, Murray Rothbard, que escreveu coisas horríveis sobre ela, dizendo que aquilo era uma seita, que ela oprimia as pessoas, que ela escravizava os alunos, etc. Igualzinho eu faço, né? Isso aqui eu escravizo todos vocês, né? Aqui o sujeito não me obedeceu, eu desço a mão, você está entendendo? Né? Viu? Todo mundo na base da intimidação, né? O pessoal fala, não, aquilo lá é uma seita, ele oprime as pessoas, ele faz lavagem cerebral. Estou fazendo lavagem cerebral em você agora, você não percebe, tá vendo? Se você não me obedecer, vai apanhar. Tá? Então, o cara diz tudo isso, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando apenas do ponto de vista técnico. Ayn Rand, o que ela chama de ética, aquela ética do egoísmo, não é uma ética. Aquilo é apenas uma psicologia prática para o uso de empresário, é livro de autoajuda para empresário. Ele é empresário, está culpado, ele se sente culpado por ser empresário. Então, chega lá, Ayn Rand, e mostra para ele que ele agindo no seu interesse próprio, ele pode estar ajudando a sociedade. Então o sujeito se sente aliviado. Eu digo, mas você chama isso de ética, porra? O que é isso? Para ser uma ética precisa muito mais do que isso. Né? Então, filosoficamente não leva em de jeito nenhum. Agora, os romances dela são realmente impressionantes. Ah, tá. Tá
bom. Agora, o Atlas Shrugged, né? Quer dizer, são impressionantes, mas não quer dizer que eu aceite a visão de mundo que está lá. Né? Porque, por exemplo, no Atlas Shrugged, o herói é um arquiteto, né? E ele não se conforma em fazer os prédios de acordo com o estilo tradicional que predomina na cidade. Ele diz, o prédio tem que ter uma individualidade, tem que ter um estilo, né, próprio de uai. E a cidade não precisa? Você começa a fazer um prédio de acordo com a cabeça de cada um, fica essa merda que nem virou São Paulo. As cidades americanas são bonitas porque você tem uma certa harmonia. Você tem um certo número de estilos identificável. Então, o herói da Ayn Rand é um destruidor de cidades, porque ele só quer saber do estilo dele. Tá entendendo? Então tá lá um parceirão estilo vitoriano, ele chega e coloca uma nave espacial lá no meio e vira uma merda. Entendeu? Quer dizer, artisticamente, a concepção do herói da Ayn Rand é absolutamente destrutiva. Graças a Deus, aqui não foi levado a sério. E as cidades americanas são umas gracinhas, mas umas gracinhas são lindas. Agora, se olha esse desastre arquitetônico que tem no Brasil, que não dá mais para consertar, só soltar bomba atômica em cada cidade, construir tudo de novo, né? Onde se preservou mais é no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro tinha menos dinheiro, o Carioca tinha menos dinheiro que o paulista, então fez menos besteira arquitetônica, conservou muita coisa. Aqueles casarões do tempo do Império, tá tudo lá. Não tiveram dinheiro para derrubar. Então, mas ela traz um pouco de Nietzsche, né, na sua filosofia. Nietzsche é filósofo adolescente complexado, porra. Nietzsche é uma das cabeças mais confusas que já houve no universo. Não, Não que ele não tenha umas sacadas geniais de vez em quando, mas o coitado do Nietzsche ele tinha sífilis, então tinha dor de cabeça o dia inteiro. Né? Quando ele acordava da dor de cabeça, ele tinha umas ideias e escrevia rapidamente um aforismo, 2, 3 linhas, depois voltava a dormir, tá entendendo? Então, de vez em quando tinha uma sacada genial, mas é que ele não tem continuidade, não tem coerência nenhuma, é impossível você reduzir aquilo à coerência. O Organ Fink, que foi secretário do Husserl, tentou reduzir, vamos dizer, a um sistema o pensamento do Nietzsche, encontrou 5 sistemas diferentes, o que é a mesma coisa que dizer que não tem nenhum. Então Nietzsche pode dizer qualquer coisa, né? Qualquer coisa que o Nietzsche diz pode ser verdade, pode não ser, dependendo do sentido que você dê àquilo. Mas, Olavo, ela... Nietzsche é um filósofo bom para quem gosta de não entender, você está entendendo? Mas ela falou que ela baseou o objetivismo dela justamente em Aristóteles. No é verdade, só que esse princípio do egoísmo que ela coloca, ele não é um sistema ético, ele é uma regra prática que se aplica em certas circunstâncias. Quer dizer, o egoísmo saudável faz parte da natureza animal do homem. Só que isso não é a ética de Aristóteles, isso é uma frase no meio de um sistema ético enormemente complexo. A mulher pega essa frase e diz que é um sistema ético, porra. Não é. Então, o sistema ético ele tem poder, vamos dizer, ser generalizado para todos os casos. Mas, por exemplo, na economia, quando as pessoas buscam o seu próprio lucro, funciona melhor, não funciona? Do que quando o governo diz o que